Bom, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar dessa personalidade, né, tão significativa que é Goethe. Ele é uma personalidade excepcional em todos os aspectos da vida dele e ocupa um espaço bem relevante dentro da história da humanidade. Eu vou começar me apresentando. Eu sou Carlos Vilhena, sou aconselhador biográfico, tenho a formação desde 2015, quando eu concluí o meu curso de formação em aconselhamento biográfico, trabalho desde então no Grupo Ciclos da Vida, como aconselhador biográfico. Hoje também sou o coordenador da Trinos, que é a Escola de Formação Biográfica do Rio de Janeiro. Então, esse evento aqui é um evento conjunto desses dois grupos que eu faço parte, com a Heloísa Oliveira e outros amigos, né? Também trabalho como coach e consultor organizacional. Todas essas formações e atuações tendo a antroposofia como base. Na atuação como consultor organizacional, eu hoje faço parte de uma rede chamada Lumo.net, que reúne perto de 30 consultores de desenvolvimento humano e organizacional com base na antroposofia. Antes de eu entrar na biografia de Goethe, propriamente dita, eu queria falar um pouquinho sobre por que a gente estuda a biografia de personalidades, como Goethe, né, como outros tantos. Para nós que fazemos o trabalho biográfico, o estudo de uma biografia de uma personalidade, de uma pessoa qualquer, mas particularmente de uma personalidade, é uma oportunidade da gente verificar os modelos, as leis biográficas, os arquétipos que estão por trás da metodologia biográfica e que falam dessa evolução, dessas fases da vida de todos nós. O trabalho biográfico é baseado nesses arquétipos, nessas leis que definem esses períodos, essas fases da vida, e numa personalidade significativa, destacada como Goethe, é muito interessante você perceber a presença desses arquétipos ao longo da história da vida dele, de qualquer um deles, e a forma como ele se apropriou, cada uma dessas individualidades se apropriou desses arquétipos naquilo que levou para o mundo, na sua realização no mundo, no seu legado para o mundo. Então, um dos objetivos de nós estudarmos a biografia dessas personalidades é esse exercício de percepção, de observação de como cada um deles, com a sua personalidade, com as suas características totalmente individuais, se apropriaram ou lidaram com as fases da vida e como isso foi se transformando ou transformando a atuação deles no mundo, principalmente no legado que eles deixaram. É o mesmo processo que a gente faz quando olha a biografia de qualquer pessoa, né? Mas a personalidade tem essa característica a mais. E essa curiosidade que a gente tem pela biografia de pessoas famosas ou pessoas conhecidas não é específico do trabalho biográfico, né? Não é à toa que a gente tem tantas publicações todo ano na literatura comum, no mundial, a respeito da biografia de pessoas famosas, né? E é algo que desperta um interesse grande de todos. Eu acho que é um pouco dessa vontade da gente aprender com eles, aprender com quem, de alguma maneira, foi relevante, significativo ou destacado na história da humanidade. Bom, então agora, entrando de fato na biografia de Goethe, Goethe teve uma vida longa, né? Viveu 82 anos, ele nasce no meio do século XVIII, 1749, e falece já no século XIX, em 1832, viveu esses 82 anos de uma vida muito intensa, né? Goethe é muito conhecido como um escritor, né, como um dos expoentes da literatura clássica alemã, mas ele desempenhou vários papéis ao longo da vida dele. Os menos conhecidos, ou talvez o menos conhecido da maioria das pessoas, é o papel de cientista. Goethe foi um cientista
bastante diferenciado para a sua época, eu diria que diferenciado até para os tempos modernos, para os tempos atuais, porque ele foi contra a abordagem científica tradicional que já vinha se consolidando nessa fase da vida dele, né, final do século XVIII, início do século XIX, justamente por propor uma visão bem diferente daquela que é dada pela ciência materialista, que tenta explicar a natureza, o mundo, por leis físico-químicas, né? De uma maneira mecanicista ou baseada naquilo que nós conseguimos medir e definir a partir dos nossos sentidos físicos. Goethe traz uma abordagem oposta, ele vê a ciência a partir da observação isenta do que é da natureza, com a crença de que o que está por trás, a ideia, a verdade, o conhecimento que está por trás vai se revelar para aquele que conseguir olhar os fenômenos de maneira isenta. Tem uma crença espiritual muito grande nesse processo que vocês vão conhecer um pouco mais ao longo da biografia dele, né? Mas ele também foi um administrador muito hábil, ele trabalhou em diversas instituições ao longo da vida dele toda, e também foi um ser humano, um homem amante das mulheres. Ele teve paixões também praticamente ao longo de toda a vida dele. Então, esses elementos, esses ambientes, esses contextos de vida de Goethe, nós vamos vê-los aqui mais para frente, e vocês vão ver o quanto que um contexto se mistura com o outro e como ele lida com essa vida de uma maneira muito bonita. Para mim, de todas as frases que definem, né, o que é a biografia de Goethe, essa que eu trouxe aqui na abertura, a vida como uma obra de arte, talvez seja a mais expressiva, porque ele, de fato, foi um artista em tudo que ele fez, inclusive na própria vida. E eu acho que a gente vai conseguir perceber um pouquinho disso aqui juntos durante a conversa. Tá bom? Bom, essa história começa, né, com uma maneira muito peculiar dele mesmo contá-la. Esse é um trecho da autobiografia dele, que é um dos livros que ele publica mais para o final da vida dele, e ele começa essa história assim: no dia 28 de agosto de 1749, ao bater do meio-dia, vinha ao mundo. A constelação era propícia, o Sol encontrava-se no signo de Virgem e em seu ponto culminante para esse dia. Júpiter e Vênus contemplavam-no favoravelmente e Mercúrio não adversamente. Saturno e Marte mantinham-se indiferentes. Só a Lua, cheia na ocasião, exercia ainda mais o poder de seu reflexo, já que tinha alcançado sua hora planetária. Opunha-se, portanto, ao meu nascimento, que não se consumou senão depois de transcorrido aquela hora. Então, ele já começa a autobiografia dele com uma visão bem astrológica, que permite até que a gente faça o mapa astral de Goethe, se a gente quiser, né? Ele tem essa sensibilidade, ele tem essa visão ampliada, e isso a gente vai percebendo em tudo que ele faz. Ele acrescenta aqui também que, por imperícia da parteira, ele veio ao mundo como morto e foram precisos grandes esforços para me trazer a vida. Então, ele já começa mostrando a determinação de viver essa vida desde o primeiro instante de vida dele, né? Bom, falando um pouquinho sobre a família de Goethe, né, o contexto, a constelação onde ele nasceu. Ele está aqui na imagem, aqui, é esse rapaz aqui de perfil. Ele era filho do casal John Caspar Goethe com Catarina Tex Goethe. O pai era uma família rica, tá? Muito ligada às artes. O pai tinha uma formação, uma especialização em direito, mas nunca trabalhou de fato como advogado, porque era rico, tinha uma herança e administrava bem essa herança, vivia dessa renda, e também tinha um cargo ligado lá ao ducado. Na época ainda não era a Alemanha não era um reinado, mas ele tinha uma posição ligada ao status social dele, né? Então ele se dedicava muito a estudar, era um amante das artes, e isso esteve no ambiente
da família desde o início. A mãe era bem mais nova, ela, quando a diferença de idade da mãe para o pai era de 20 anos, né? Ele casou com 38 anos e escolheu uma jovem de 19 anos para casar. E a Catarina era filha de Johann Wolfgang Textor, que era o prefeito, não era esse o título, na realidade, mas era como se fosse o prefeito da cidade de Frankfurt, que foi onde Goethe nasceu. Ele tinha lá a autorização do duque, né, para administrar a cidade. Então, esse era o contexto familiar. Assim, do lado do pai, a avó paterna, a Cornélia Walter, também foi uma figura muito importante na vida de Goethe, no primeiro setênio, nos primeiros anos de vida. Ele tinha uma ligação com ela muito forte, e ela morava com eles na casa, né, num apartamento anexo, como é descrito. Só que ela morreu, ele era muito jovem, então ele tinha praticamente 4 para 5 anos. Então, a referência é muito pequena, mas foi importante, e ele fala sobre a avó na sua autobiografia com muito carinho. Goethe é o filho mais velho do casal, teve mais 5 irmãos, mas somente a irmã seguinte a ele, a Cornélia, sobreviveu a uma doença que atacou os filhos, um surto de varíola, que acontece um pouco mais para frente, quando Goethe tinha os seus 8 anos. Né? Então, na realidade, seguiu a vida dos 2 irmãos, né? Goethe e Cornélia. Ele tinha uma ligação muito grande com essa irmã, muito forte, tanto com a irmã quanto com a mãe. E essa ligação dura as primeiras fases da vida de Goethe de uma maneira muito importante para ele. Ele se correspondia muito com a irmã nos períodos em que ele estava ausente da casa, né? Depois que ele sai da casa dos pais. Goethe também casou, na verdade, o casamento dele foi bem mais tarde, mas ele teve um relacionamento com essa pessoa, que é a Christiane Vulpius, que chegou a ser a esposa dele, e com quem ele teve filhos. No caso do Goethe, só um dos filhos sobreviveu, que é o August von Goethe, que nasce, acho que Goethe tinha uns 40 anos, mais ou menos, a gente vai ver isso mais para frente. Bom, então, também dos escritos de Goethe, né, ele fala um pouco aqui sobre essa herança, sobre esse legado. Né? Então, a estatura eu herdei-a de meu pai, e isto de encarar sério a vida. Esta alegria, que em toda a alma me vai, com a fantasia da mãe foi recebida. Um avô meu era das belas o tesouro, e seu fantasma acorda em mim de vez em quando. Uma avó minha amava o luxo e o ouro, e o seu sangue em minhas veias vai passando. Mas de nada desse variado material do todo consegue separar, no fim das contas, o que há de original no sujeitinho que a mim e vós estar a falar. Uma poesia bem bonitinha que homenageia e reconhece essa herança, esse legado familiar que Goethe recebeu. Bom, em termos de locais, 3 locais são muito importantes na biografia de Goethe. A cidade onde ele nasce, que é Frankfurt, que aqui é uma pintura de 1845, um pouco depois, né, do período em que Goethe viveu em Frankfurt, mas era uma cidade já muito importante naquela época, e ela existe desde os primeiros assentamentos romanos, e foi uma cidade que foi invadida, destruída e reconstruída ao longo da história do século, história moderna, né, desde dos romanos para cá. E ela fica na beira do rio, né, e é por isso o nome, que é um francoforte na beira do rio Main. O outro local, a Goethe viveu aí desde o nascimento até os seus 26 anos. Um outro lugar muito importante na biografia de Goethe é Weimar, uma cidade bem menor, que fica no que hoje é a Alemanha, e ele se muda para lá com 26 anos, a convite do Duque de Weimar, e passa o resto da vida lá. Ele contribui muito, ele trabalha muito e colabora muito com o Carlos Henriques, que é o Duque, nas transformações culturais, sociais e até econômicas que o Ducado de Weimar tem durante o reinado de Carlos Augusto.
e Goethe foi uma figura, uma personalidade fundamental, era o braço direito dele esse tempo todo. E ele falece em Weimar. E a Itália, que aqui está representada num mapa com o roteiro da viagem que Goethe fez durante 2 anos, nessa fase da vida dele, de 37 aos 39 anos. A gente vai ver um pouquinho mais, né, a importância dessa viagem na biografia de Goethe, mas a Itália em si era um local, ou uma região muito importante também, principalmente porque o pai admirava muito a Itália. O pai de Goethe também fez uma viagem semelhante a essa, quando jovem, e tinha na biblioteca da casa muitas publicações que trouxe da Itália, tinha uma coleção de obras de pintores e escultores italianos, e falava da Itália e contava sobre as suas aventuras na Itália com muito apreço. Isso esteve no imaginário de Goethe a vida toda, a juventude toda. E não à toa ele escolhe a Itália como um caminho de fuga. Essa viagem da Itália, vocês vão perceber que é um momento de crise que Goethe está passando. Para quem conhece um pouco das leis biográficas, sabe que essa é uma fase da vida em que muitas vezes a gente se questiona ou começa a se questionar sobre o que se quer fazer realmente, né, com a sua vida. E Goethe decide pensar sobre isso vivendo 2 anos na Itália. Ele vai para a Itália dentro dessa busca de se encontrar, de encontrar a sua essência. E isso vem, muito provavelmente, da referência que o pai trouxe na infância e na juventude. Bom, a vida de Goethe acontece num período da história da humanidade bastante significativo. Então, aqui eu estou trazendo, né, a linha do tempo ligada à vida de Goethe. Então, o que está representado aqui por essas cores são os períodos da vida de Goethe. Num trabalho biográfico, ou na visão biográfica, a gente divide a biografia em setênios, em períodos de 7 anos. E aqui estão representados pelas linhas verticais cada um dos setênios da vida de Goethe. E a gente agrupa os setênios, cada 3 setênios, também com suas características em 4 grandes fases da nossa vida. E para ilustrar essas fases, a gente usa a imagem das estações do ano. Então, os 3 primeiros setênios é como se fosse a primavera da nossa vida, está aqui representado pelo período rosa, tem a nossa vida enquanto arquétipo, tem as características do que é a primavera. Os 3 setênios seguintes, de 21 aos 42 anos, é o verão da nossa vida, e aí se alguém for olhar o que acontece na vida de cada um nesse período, vai perceber as forças do verão, né? O calor, a energia que a gente tem nessa fase da vida. Vem na sequência mais 3 setênios, dos 42 aos 63, que é o outono da nossa vida, onde a gente começa a buscar, né, um recolhimento um pouco maior, mas ainda tem muita força, muita cor, muita capacidade, tal qual o outono tem de colocar as coisas no mundo. E, finalmente, a partir dos 63, a gente tem o inverno da nossa vida, que é onde a nossa essência começa a aparecer. Então, essa imagem das 4 estações é uma maneira muito bonita de representar os grandes ciclos que nós temos na nossa vida, e foi isso que eu trouxe aqui como referência nas cores, tá? Para vocês entenderem aí a sequência. E o que estava acontecendo na história da humanidade durante a vida de Goethe? Bom, no campo do que era a filosofia, Goethe nasce no meio do século da filosofia, no meio do século do iluminismo. O iluminismo foi a fase do pensamento mundial em que a razão começa a ocupar um papel muito importante. É o movimento intelectual e filosófico do mundo das ideias, e ele se espalha pela Europa e pelo mundo, de uma certa forma, e vai estar por trás de muitos acontecimentos históricos que vão acontecer em seguida, principalmente questionando o poder das monarquias e o poder da igreja. Então, Goethe nasce no meio desse período, né, no meio desse século. Uma das publicações
mais importantes do iluminismo, desse movimento filosófico, foi a Enciclopédia, que é uma obra de 30 e poucos volumes, que é publicada ao longo desse período que está aqui destacado, ou seja, já durante a vida de Goethe. E a gente vai ver que Goethe foi um grande estudioso a sua vida inteira. Então, é muito provável que ele tenha tido contato com essa publicação, dentre as outras tantas que ele estudou. Bom, o iluminismo é substituído pelo romantismo, que é o movimento filosófico que vem em seguida e que ocupa o século XIX todo, né? E Goethe vive justo nessa transição. No campo da literatura, Goethe é considerado um dos principais autores romantistas da Alemanha. Então, Goethe foi parte do romantismo na sua literatura, nesse movimento. E o romantismo, ele veio, né, se contrapor ao iluminismo, principalmente trazendo um foco maior para a individualidade e para as particularidades de cada ser, de cada um. Ele vai buscar o que é mais do sentimento humano e trazer isso principalmente como uma expressão nos movimentos artísticos. Mas ele foi além de um movimento artístico. Ele também foi um movimento social e filosófico da época. E no meio desses dois movimentos tem o idealismo alemão, que também é um movimento filosófico muito importante, que formata muito do que a gente conhece como maneira de pensar do século atual nosso. E aqui, Goethe não fez parte desse movimento, pelo menos não se considerava parte desse movimento, mas ele trocou, ele se correspondeu com diversos dos filósofos expoentes desse movimento do idealismo alemão. Isso a gente vai perceber, vai ver um pouco mais para frente. Então, Goethe viveu num período em que a filosofia e as transformações no mundo estavam numa tremenda ebulição, e ele fez parte disso, de várias formas, de vários aspectos. Bom, ainda temos aí a Revolução Industrial, que começa aí no final do século XVIII e transforma o mundo. Goethe esteve, a boa parte da vida dele, sujeito a essas mudanças que falam mais de ordens de coisas mais práticas, mas estava presente na vida de Goethe também. Em termos de movimentos assim, belicistas, que era muito importante naquela época, né? A Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra entre a França e os seus aliados contra a Prússia e os seus aliados, ocupou um espaço muito significativo, porque ela coincidiu com o segundo setênio de Goethe, e Frankfurt foi invadido pelos franceses nessa época. A casa de Goethe foi quartel-general das tropas francesas. Então, Goethe viveu essa guerra dentro de casa de uma maneira muito especial e muito particular. Vocês vão ver isso quando a gente chegar no segundo setênio da vida dele. A Revolução Francesa, que veio um pouco mais para frente, né, inspirada pelo movimento do iluminismo, e as guerras napoleônicas, que de novo ocuparam o cenário europeu e chegaram até Weimar, que era onde Goethe vivia na época. Goethe chegou a ser reconhecido por Napoleão, na época que Napoleão foi o imperador, e expandiu esse império durante essas guerras. Bom, a independência dos Estados Unidos acontece aqui, da América Espanhola, e a nossa independência também acontece ainda dentro do que foi a vida de Goethe. Não há nenhuma referência de que Goethe tenha acompanhado de perto esses movimentos, mas historicamente essas transformações no mundo aconteceram durante a vida de Goethe, e Goethe, como um estudioso, um filósofo, um homem do seu tempo, com certeza estava envolvido nesses movimentos de alguma maneira, ou sendo influenciado por eles, né? Bom, alguns encontros muito significativos que Goethe teve, algumas figuras que foram muito importantes na vida de Goethe. A primeira que eu trago é o Herder. Herder foi um filósofo, um escritor. Ele é um pouco mais velho do que Goethe. E Goethe conhece Herder, jovem ainda, com 20 e poucos anos, e travam e têm uma amizade muito importante, porque Herder orienta ou influencia o início da obra literária de Goethe. Junto com Herder, Goethe funda um movimento chamado Sturm und Drang, em alemão, desculpem aí a pronúncia, não é o meu
forte, fala alemão, mas a tradução é tempestade e impetuosidade. Era um movimento cultural e que já começava a dar os primeiros sinais do que foi o romantismo. Eles foram amigos e parceiros desse movimento durante o quarto setênio de Goethe, né, dos 20 anos para frente. Carlos Augusto, que foi o Grão-Duque de Weimar, foi uma personalidade fundamental na vida de Goethe. Quando ele assume como duque, como Grão-Duque, ele é muito jovem, o Carlos Augusto era mais novo que o Goethe, mas conhece o Goethe num evento e reconhece a genialidade dele. E convida Goethe para ser o seu parceiro, o seu conselheiro, e quando Goethe se muda para Weimar, com 26 para 27 anos, e passa o resto da vida junto com Carlos Augusto, transformando o que foi a vida cultural, social, política e econômica de Weimar, junto com o Grão-Duque. Schiller foi um amigo um pouco mais tardio, com 45 anos, Goethe se tornou amigo de Schiller, mas Schiller foi um grande filósofo e um grande escritor alemão também, que trocou muito com Goethe. Os dois fizeram parcerias em vários segmentos, em várias áreas, não só na literatura, mas também no teatro, na dramaturgia, e uma das publicações mais famosas ou mais importantes da literatura alemã hoje são as cartas que Schiller e Goethe trocaram durante o período em que eles estiveram trabalhando juntos, né? Schiller chega a se mudar para Weimar para ficar mais perto e ampliar ou fortificar essa parceria com Goethe, né? O museu que há em Weimar, né, e os registros fala dessas duas personalidades juntos, Schiller e Goethe. Eckermann é uma pessoa que aparece mais tardiamente ainda na vida. Ele foi um amigo secretário já no final da vida de Goethe. Foi Eckermann que ajudou Goethe a organizar e compilar muito da sua produção nos últimos setênios de vida, e foi Eckermann que ficou com a responsabilidade de publicar, né, os textos não publicados ainda após a morte de Goethe. Então, Eckermann teve um papel muito importante nessa fase da vida dele, já para o final, né? Schopenhauer foi um filósofo alemão também, daquele movimento lá do racionalismo alemão, com quem Goethe trocou muito, interagiu muito, principalmente no desenvolvimento de um dos trabalhos científicos mais significativos de Goethe, que foi a teoria das cores. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, o que foi a teoria das cores na vida de Goethe e na ciência do mundo, mas Schopenhauer reconheceu essa inovação, né, essa maneira inovadora de olhar as cores, a luz, a interação entre luz e sombra na criação, na formatação das cores, e chegou a publicar textos próprios, né, de Schopenhauer, sobre o trabalho de Goethe. Então, eles tiveram um período aí na vida de Goethe em que eles se trocaram bastante. Duas outras personalidades, dois outros filósofos muito importantes, Hegel e Schelling, se correspondiam com Goethe. Esses eram também filósofos desse movimento alemão, que por trás tinha o Kant, que talvez seja o filósofo mais conhecido dessa fase do desenvolvimento filosófico da humanidade. Kant e Goethe foram contemporâneos, né? Pelas idades ali, pelas datas de nascimento e morte, vocês podem perceber isso, mas não há nenhum registro de que Goethe e Kant tenham se correspondido. Então, na verdade, Kant chega a Goethe através de Hegel e Schelling, que respeitavam e admiravam muito o trabalho de Goethe, mesmo não compartilhando das mesmas visões em todos os aspectos, mas havia um respeito e uma troca muito rica entre eles. Então, esse é um conjunto, né, de pessoas, muitas outras poderiam estar aqui incluídas, eu destaquei essas pela relevância que tiveram na vida de Goethe, sob o ponto de vista do próprio Goethe, né? Na autobiografia dele, ele fala de várias dessas pessoas e da importância que elas tiveram ao longo da sua vida. Bom, vamos entrar então agora no que
a sequência dos principais eventos da vida de Goethe, setênio a setênio. E para cada setênio, eu vou trazer aqui uma ideia, força ou uma imagem que representa o arquétipo desse setênio. Então, o primeiro setênio, que é o que vai do nascimento até a virada dos 6 para os 7 anos, né? Lembrando, né? Setênios são períodos de 7 anos. Então, nesse primeiro setênio, a imagem principal que caracteriza o arquétipo desse setênio é que o mundo é bom. Essa é a imagem arquetípica. E Goethe teve a oportunidade de perceber isso de uma maneira muito bonita, porque a vida foi muito rica em opções, em conhecimento e em amorosidade nessa fase da vida de Goethe. Ele viveu com os pais, né? Os pais foram vivos esse período todo. Teve a irmã que nasceu 1 ano e pouco depois de Goethe, e eles viviam, como eu falei, com a avó paterna nessa casa. Essa é a versão da casa quando do nascimento do Goethe, né? E ela vivia aqui num apartamento dentro dessa casa. Alguma parte dessa casa era o cômodo, a parte da residência que pertencia à avó. E Goethe frequentava esse espaço com uma boa parte da vida dele. Havia uma ligação afetiva grande. Ele fala sobre ela na autobiografia. Mas ela morre, ele ainda era muito pequeno, né? Tinha quase 5 anos, e ele ganhou de presente, ele lembra disso, ele comenta isso, ganhou de presente de Natal dessa avó o primeiro teatro de marionetes dele. E esse já foi a primeira experiência de Goethe com o teatro, desde muito cedo, desde muito criança. Com 6 anos, ele se sente muito impactado com as notícias do terremoto de Lisboa. Para Goethe, para a criança de 6 anos, com a sensibilidade que ele demonstrava desde cedo, com as aflições, né, com o que era do mundo, com o que era do ser humano, ele fica muito impressionado com tanto sofrimento e ele questiona pela primeira vez Deus nesse evento. Por que Deus permitia que tantas pessoas morressem ou sofressem como as pessoas estavam sofrendo e morrendo por conta desse terremoto? Foi um evento que marcou, eu diria que a alma de Goethe, né? Esse questionamento ele leva para o resto da vida, mas não dessa forma. Ele metamorfoseia ele para uma visão muito própria do que é a divindade por trás da natureza, por trás do mundo físico. E ele se afunda muito nesse tema ao longo da vida dele. Bom, após a morte da avó paterna, o pai decide fazer uma reforma nessa casa, e aí a gente tem a imagem da casa depois da obra, né? A mesma construção reformada, e essa obra tem um impacto na vida de Goethe, porque ela obriga a família a ir para fora da casa. Então, Goethe começa a frequentar uma escola que não era a escola próxima, ele vai para um lugar mais distante, em Frankfurt, para poder estudar, ele é obrigado a se deslocar, a passar períodos fora de casa, e isso abre um universo para ele novo, ainda muito jovem, ainda muito cedo, ainda no primeiro setênio. Um outro espaço muito interessante, muito caloroso que Goethe teve a oportunidade de ocupar foi a casa dos avós maternos. Aquele prefeito de Frankfurt era uma casa muito boa, muito grande, uma propriedade muito rica, onde eles passavam os finais de semana em família, com os outros membros da família. E ele fala com muito carinho das trocas que ele tinha, tanto com o avô quanto com a avó maternos. Então, ele teve um setênio de muitos estímulos, de muito conforto, que mostrou para ele que o mundo, de fato, é bom. Ou, pelo menos, a visão da criança desse mundo foi uma visão muito boa. O arquétipo se apresentou de uma maneira muito viva na biografia de Goethe, no primeiro setênio. O segundo setênio, a imagem que a gente traz arquetípica é de que o mundo é belo. E o jovem, né, a criança adolescente aqui no segundo setênio, tem esse dom de ver a beleza do mundo, mesmo que o mundo não se apresente belo para ela. É um dom que a gente, enquanto criança, adolescente, tem. Vem conosco, é nato nosso. E Goethe buscou isso. Ele teve a oportunidade de ver isso, principalmente através do pai, que se dedicou muito à instrução dos filhos.
O pai ficou responsável pela instrução de Goethe e da irmã durante esse período. Ele estudava e ele ensinava o Goethe nessa fase, oferecendo a diversidade de conhecimentos que ele tinha acumulado. E Goethe aprendia com muita facilidade. Ele muito cedo já lia literatura clássica para a época, em mais de uma língua. Ele se apropriou com muita rapidez desse conhecimento, né? dessa capacidade de estudar. Com 8 anos, vem o evento da doença, da varíola, que mata 4 dos irmãos dele, e que chega a deixar Goethe com algumas sequelas, uma cegueira temporária durante algumas semanas. Mas, na sequência, vieram outras doenças infantis, e ele comenta na sua autobiografia que essas doenças deram um espaço para ele de se interiorizar, de buscar uma reflexão e um conhecimento mais íntimo, mais dele. O mundo era muito estimulante para ele, né? E esse momento das doenças é pontuado por Goethe como um espaço de interiorização. Isso com 8 anos, 8, 9, 10 anos. Quer dizer, é de fato uma personalidade que muito cedo busca esse tipo de conhecimento, de acesso, né, de autoconhecimento. E ele já começa a escrever as primeiras poesias nessa fase. Esse é o período, o setênio, da tal Guerra dos 7 Anos, e aí, como eu falei para vocês lá mais cedo, é uma guerra que influencia muito a vida de Goethe, porque a casa deles é escolhida como quartel-general. O comandante das tropas francesas passa a morar lá, dividiu o espaço com eles, era uma casa muito grande, e esse comandante era também um admirador das artes, então ele monta um ateliê dentro da casa para pintores da região, pintores franceses, e Goethe adora isso, Goethe vive nesse ambiente, nesse período. Ele traz, né, esse comandante francês traz para Frankfurt apresentações de teatro, as peças francesas, e Goethe ganha espaço e vai e frequenta esse teatro e essas apresentações com muita assiduidade. Então, Goethe tem, na verdade, a Guerra dos 7 Anos para Goethe foi uma oportunidade de aprofundar com uma visão de fora daquilo que o pai trazia, do que era o belo, do que eram as artes, do que era a pintura, do que era o teatro. Né? E esse ateliê de pintura e teatro ocupam esse espaço nesses 4 anos aí no final do segundo setênio. E já aqui, com 14 anos, Goethe tem a sua primeira paixão. Foi uma paixão juvenil por uma garçonete, uma moça pobre, né, trabalhadora, um pouco mais velha que Goethe, e que deixa Goethe profundamente decepcionado, porque ela, no desenrolar da trama, trata ele como se fosse um menino. Isso tem alguns detalhes, assim, dá uma confusão na família, porque havia um primo, enfim, a gente que queria se aproveitar dele, mas ele fica, de fato, muito sentido e decepcionado com as mulheres por conta dessa figura, né, dessa pessoa que o tratou como um menino. Essa decepção não vai durar muito tempo, vocês vão ver que logo, logo ele volta a se apaixonar, mas marcou muito essa primeira paixão juvenil e essa dorzinha de cotovelo que ele guardou aí nesse evento. Aqui tem uma imagem, uma pintura da família Goethe. O Goethe é esse rapazinho de azul aqui, abaixado, brincando com o cachorro. E ele já escreve aqui algumas reflexões nessa fase da vida, como, por exemplo, essa. Eu não consigo me reconciliar com o que é satisfatório para as outras pessoas, demonstrando-se uma força, né, da sua personalidade muito grande e precoce, se a gente for pensar, né, para um rapazinho com menos de 14 anos. E ele já reconhece a divindade desse jeito. Deus está na natureza e a natureza está em Deus. Já são pensamentos de Goethe dessa fase da vida dele.
Bom, vamos entrar no terceiro setênio, que é o período que vai dos 14 aos 21 anos, né? Com 15 anos, ele está estudando muito, ele está ampliando cada vez mais o espaço de estudo, filosofia, línguas, história. A ligação com a irmã e com a mãe é o período, talvez, em que ela esteja mais forte. A mãe era uma pessoa muito doce, muito alegre, muito jovial, e isso animava muito Goethe, né? O pai já era uma pessoa mais rígida, mais firme, mais focada na formação dele. Muitas regras. Com 16 anos, ele decide, ou decidem por ele, estudar direito. Ele queria ser professor, mas o pai pressiona para que ele vá seguir a carreira do pai. Então, ele sai de Frankfurt, vai para essa cidade de Leipzig para estudar direito, mas não vai com a menor vontade, entendeu? Ele, na verdade, fica esses primeiros anos em Leipzig, na faculdade, estudando outras coisas. Ele vai assistir aulas de medicina, ele vai assistir aulas de artes, tudo menos o que era do direito. Ele meio que cumpre as obrigações dele para não decepcionar o pai. Mas aquilo, de fato, não lhe faz bem, essa contrariedade. Ele aqui já tem um outro romance com Ana Catarina, ele chega a namorar essa moça, né? Ele entra numa crise que é bem arquetípica, por volta dos 18 anos, é comum a gente se questionar quem eu sou, é a pergunta, né? Da crise aqui dos 18 anos e meio, nessa fase. Só que a coisa estava um pouco pesada demais e isso se chegou ao físico, né? Ele fica doente aqui. Pela descrição, foi algo como uma tuberculose, que obriga ele a voltar para a casa dos pais. Então, ele passa os 20 anos da vida dele, a idade, né, o período de 20 anos, em casa, de volta a Frankfurt, se recuperando, né? Mas acaba não resistindo à pressão do pai, que queria, de fato, que ele terminasse a faculdade de Direito. Então, dessa vez, ele vai estudar em Estrasburgo. E é onde ele conhece o Herder, aquele escritor com quem ele vai formar o movimento Sturm und Drang, aquele do início do romantismo, e novamente uma nova paixão agora por essa moça que está aqui na foto na pintura, né, na realidade, chamada Frederica Bryon. Então, é a terceira paixão da vida de Goethe. Essas paixões normalmente viravam poesias e estão distribuídas aí ao longo dos textos, né, escritos por Goethe, de uma maneira muito bonita. Bom, eu esqueci de dizer, mas a imagem aqui do terceiro setênio é essa, a imagem arquetípica, que o mundo é verdadeiro. Então, o que Goethe escreveu sobre essa fase da vida dele, né? Então, por exemplo, ele dizia que aprender não vem apenas dos livros, mas também da observação e do estudo da vida ativa. Ele sempre buscou esse aprendizado na observação dos fenômenos, não só os fenômenos da natureza, mas os fenômenos sociais também. Tudo que era da vida na natureza e da vida do ser humano sempre despertou a curiosidade em Goethe. E ele percebia a oportunidade de desenvolver conhecimento a partir desta observação. Vocês vão ver que um dos diferenciais da metodologia científica de Goethe é justamente essa capacidade de observar de forma isenta os fenômenos sociais e da natureza. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em seguida. Uma outra frase de Goethe: a medicina me encantava, porque ela mostrava a natureza, ao qual estava ligado por relação e hábito. À sociedade, eu era obrigado a dedicar algum tempo e atenção. Então, ele se refugiava nesses espaços, né, de conhecimento, onde ele se percebia mais ligado ao que era da natureza. E por trás da natureza estava Deus. Lembra? Ele já reconhecia a divindade ligada à natureza e a natureza ligada à divindade. Eu herdei de meu pai uma certa loquacidade didática e da minha mãe a capacidade de representar tudo que a imaginação pode produzir, de dar frescor a histórias conhecidas e de inventar no curso da narrativa. A esses dois presentes acrescentei a necessidade de me expressar de forma figurativa e por comparações. Em meus recitais, eu era amado pelas crianças, divertia os jovens e capturava a atenção dos mais velhos. Quer dizer, um dom que ele desde muito cedo, né, rapaz, tinha prazer em exercitar. Isso vai se traduzir na obra literária, poética,
na parte da dramaturgia que Goethe produziu pelo resto da vida. Esse conjunto de talentos que ele foi herdando, se apropriando e incorporando ao que era dele, da individualidade dele. Tá? Aqui são traduções livres que eu fiz da primeira parte das memórias dele, que é esse livro, Poesia e Verdade. Bom, vamos entrar então no quarto setênio. A imagem arquetípica aqui do quarto setênio, que é o período dos 21 aos 28 anos, é quando a gente começa a trabalhar a nossa alma, desenvolver a nossa alma naquilo que é do mundo das sensações e dos sentimentos. Conhecimento ou qualquer curiosidade a respeito desses arquétipos, aí a gente tem que conversar sobre as leis biográficas, não vai ser hoje aqui possível falar com mais detalhes, mas eu trouxe essas imagens para vocês irem percebendo como Goethe lidou com esses arquétipos, né? Então, com 22 anos, ele consegue finalmente terminar a faculdade de Direito, mas sem nenhuma distinção, na verdade, meio que passaram ele de ano, né? Aceitaram meio que o trabalho final de curso do jeito que deu para ser aceito, mas ainda sob pressão do pai, ele vai trabalhar na Corte de Justiça como advogado nessa outra cidade chamada Wetzlar. E lá ele tem um romance com essa moça chamada Charlotte Buff, que era noiva de um colega de Goethe, de um amigo de Goethe. Essa trama não deu certo, né? E acabou que Goethe teve que sair de Wetzlar por conta dessa confusão, mas isso vai inspirar Goethe a publicar, a escrever o seu primeiro grande livro. O primeiro sucesso de Goethe é publicado aos 25 anos e é chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nesse livro, ele fala de um personagem, que é o Werther, que supostamente se apaixona e é correspondido por uma moça, mas que era comprometida com outro rapaz, e há um duelo de pensamentos entre o Werther e o noivo da moça. E acaba que o relacionamento se torna proibido e impossível, e no final do livro, da história, Werther se suicida. É considerado uma obra inspirada na própria história do Goethe, nesse evento que aconteceu um pouco antes lá com a Charlotte Buff, né? Fausto, que é a segunda grande obra, talvez a grande obra de Goethe, a obra da vida de Goethe, começa a ser escrito aqui, aos 24 anos. Depois vocês vão ver o quanto que Goethe levou tempo para concluir o Fausto. Na verdade, a segunda parte do Fausto só foi publicada após a morte dele. Então, é um livro que fala muito da própria vida e das próprias transformações que a própria figura do Goethe sofreu ao longo da vida, né? Com 26 anos, ele começa a amizade com o grão-duque Carlos Augusto e ele vai morar em Weimar. E em Weimar, ele se apaixona por uma outra mulher chamada Charlotte von Stein. Foi um dos grandes amores da vida dele, foi um amor que durou muito tempo, apesar dela ser casada e, na época, já ter 7 filhos. Então, foi assim uma questão, assim, deve ter sido uma questão um pouco delicada para o próprio grão-duque administrar, mas como ele era o grão-duque, ele deve ter dado conta, e ele viveu vários anos nesse relacionamento com a Charlotte em Weimar, vivendo e trabalhando em Weimar. Logo que ele vai para lá, ele assume vários cargos administrativos, né? E com 28 anos, na virada desse setênio, que é um marco, né? Os 28 anos é um marco na biografia de todos nós, ele tem uma perda muito importante, que foi a morte da irmã. E essa morte, esse marco, essa perda, marca uma transformação na relação de Goethe com a família. Aquela ligação muito forte que ele teve com a mãe e com a irmã até então, ela meio que se rompe. Ele não explica por quê. Mas daqui para frente, ele praticamente não visita mais a mãe. Ele vai visitar a mãe muito esporadicamente e ela ainda vive mais uns 20 e tantos anos antes, depois desse evento, né? É um marco que é percebido, né, pela sequência de eventos na vida de Goethe. Ele, de fato, toma um rumo e é muito comum isso acontecer por volta dos 28 anos na biografia de qualquer pessoa. É bem marcada isso, esse arquétipo é bem marcado na biografia de Goethe.
Um dos pensamentos de Goethe nesse período, né? Olhando para as coisas e considerando-as, eu deveria primeiro alcançar uma concepção das mesmas, que talvez não fosse tão impressionante e tão proveitosa se tivesse sido dada pronta. É mais um reforço a essa abordagem da observação dos fenômenos de forma isenta, que ele começa a amadurecer dentro dele e que vai se tornar a publicação científica mais significativa dele para frente. Bom, no quinto setênio, a gente está dos 28 aos 35 anos, e aqui o arquétipo presente é o desenvolvimento da razão dentro da nossa alma. E para Goethe, isso se traduz numa fase de começar a botar no mundo as coisas que ele produzia como escritor. Então, Egmont é um trabalho importante para ele, é uma peça, deixa eu consultar aqui, é uma tragédia política, é uma das primeiras peças do movimento do romantismo, né? E ele já começa a falar das questões sociais por trás de uma história que se passa séculos antes, mas o personagem e a trama tem muito a ver com o que estava acontecendo na sociedade da época. Ele se envolve cada vez mais com a administração de Weimar, o grão-duque confia muito nele e vai dando a ele várias responsabilidades. Ele entra para a maçonaria aos 31 anos e começa de uma maneira mais sistemática os estudos das ciências naturais. Vocês vão ver no final que Goethe estudou a vida dele inteira, mas aquilo que é da ciência natural começa nesse período em que a razão está falando mais forte dentro da alma dele. Com 33 anos, o pai morre, ele herda o título de nobreza do pai e se torna mestre na maçonaria. Com 34 anos, ele assume esse papel de mentor do filho, de um dos filhos daquela que era a paixão dele, a Charlotte von Stein. E essas pesquisas científicas do Goethe começam a trazer frutos. Ele publica a descoberta do osso intermaxilar humano a partir da observação do crânio, da ossada do crânio de um elefante. Para quem é da área médica, né, isso faz um pouco mais sentido, mas esse osso foi depois descoberto ou confirmado por outros cientistas que seguiram outros caminhos. Ele descobre, observando o crânio de um elefante, de que esse osso existe em todos os mamíferos. E isso se aplica ao homem também. E ele está seguindo aí os estudos e agora começa a se interessar também por mineralogia. Esse interesse particular dele leva ele a ter uma coleção, a fazer uma coleção de minerais, que ao longo da vida dele acumulou mais de 17 mil espécies de rochas de diferentes lugares do mundo. Ao final da vida dele, essa coleção era considerada uma das maiores da Europa, né? Fruto desse trabalho da vida que ele manteve o tempo todo. Você vê que ele era escritor, ele era administrador, ele era amante e ele era cientista. Tudo junto e ao mesmo tempo. Bom, no sexto setênio, que é quando a consciência começa a amadurecer dentro da nossa alma, ou começa a despertar, pelo menos, porque acho que ela vai amadurecendo o resto da vida, mas aqui é quando a gente começa a perceber um pouco mais, né, esse elemento da consciência dentro da nossa alma. É também um período em que começam as crises na biografia da gente. Arquetipicamente, isso é comum. E não foi diferente no caso de Goethe. Com 36 anos, logo no início, nesse período, ele está em crise com a Charlotte, ele entra em crise no relacionamento com a Charlotte e também está em crise com a própria vida, no que tange o trabalho, porque os cargos que ele foi ocupando ocupavam muito tempo de Goethe, atrapalhavam o que ele queria fazer de mais prazeroso, que era o estudo, né? Então ele decide romper com isso tudo, sai meio que às escondidas de Weimar e durante 2 anos ele viaja pela Itália,
né, e acompanha muitos movimentos artísticos na Itália. Ele se dedica à pintura, se dedica ao desenho, ele chega a pensar, inclusive, em se tornar um artista. Essa pintura aqui, bonita, é de um dos colegas de Goethe, nesse período em que ele está fazendo a sua jornada pela Itália. E lá ele tem um outro romance com a Faustina, que vai inspirar ele num outro livro mais para frente. Com 39 anos, ele volta para Weimar, ele decide diminuir, né, a atividade dele no governo, então ele se desliga de várias funções, mas ele passa a se envolver com instituições científicas e artísticas e conhece aquela que será a mãe do filho dele, a Christiane Vulpius, e também a esposa, mais para frente, né? E ele encena pela primeira vez o Egmont, que ele tinha escrito um pouco antes. Com 40 anos, essa relação com a Christiane, ela não era oficial, porque a Christiane era uma moça pobre, órfã de pai e mãe, e que ela vai morar com o Goethe, logo no início do relacionamento, e fica meio que como uma governanta da casa. Ela não foi assumida como a companheira de Goethe. Isso gerou, inclusive, alguns problemas na sociedade de Weimar, mas ela engravida e tem o primeiro filho do casal, e o Goethe assume isso. Ela continua morando com eles, o filho nasce e é criado como filho, mas nessa situação em que ela não era exatamente a esposa, eles não se casaram nessa época, né? O estudo na Itália, no período da Itália, ele desenvolve a teoria sobre a metamorfose das plantas, que é um outro trabalho muito importante no que é da ciência, né, do desenvolvimento científico de Goethe. E aos 42 anos, na virada desse setênio, ele assume o papel de diretor do Teatro de Weimar, né, abrindo um espaço definitivo no que é a dramaturgia na vida dele. Bom, aí entramos agora no sétimo setênio, que é dos 42 aos 49, que é uma fase em que a gente se torna mais imaginativo. Esse é o arquétipo desse período. E Goethe leva isso para o mundo, né? Produzindo e colocando muita coisa no mundo. É nesse período que ele começa a estudar a sua teoria das cores, que vai ser, na avaliação dele, a grande contribuição científica. Ele publica aos 43 anos esse texto, o experimento como mediador entre o sujeito e o objeto, que é quando ele fala sobre esse processo de observação dos fenômenos da natureza e o papel que o observador tem de não... a posição e o papel que ele tem nessa observação dos fenômenos. É dessa época. A amizade com o Schiller, que é aquele grande parceiro, né, de vida, começa quando ele está nesse período. Ele termina esse livro, que é um livro também muito significativo na literatura mundial e na obra de Goethe. Esse livro ele é o primeiro do tipo, é considerada a primeira obra do tipo romance de aprendizado ou de formação, que é uma história, um tipo de romance em que o personagem principal vive o seu processo de desenvolvimento espiritual e anímico. Então, Goethe é o que lança esse tipo de literatura, esse tipo de romance na literatura mundial através desse primeiro livro desse tipo, que é o Aprendizagem de Wilhelm Mister. A amizade e as trocas com Schiller vão se intensificando ao longo desse setênio, e ele retoma o Fausto, influenciado por essa amizade, no finalzinho dessa fase, né? É quando ele retoma aquilo que ele tinha deixado como produção lá mais para trás. Bom, dessa fase, o que nós temos aqui, o que eu trouxe para vocês como reflexões de Goethe? O próprio ser humano, na medida em que faz uso sólido de seus sentidos, é o aparelho físico mais exato que pode existir, enquanto observador da natureza e dos fenômenos. Então, logo o homem se apercebe dos objetos ao seu redor, ele os considera com direito em relação a si mesmo, pois seu destino depende inteiramente do fato de esses objetos lhe agradarem ou desagradarem, atraírem ou repelirem, serem-lhe úteis ou prejudiciais. Esse modo inteiramente natural de olhar para as coisas e julgá-las parece ser tão fácil quanto necessário. E, no entanto, nisso o homem está sujeito a milhares de erros que o envergonham e o deixam amargurado. Então, esses são
extratos, né, daquele livro que eu falei, o experimento como mediador entre objeto e sujeito, em que ele faz as reflexões desse processo de observação fenomenológica da natureza. E como o observador tem que se colocar frente ao fenômeno para que ele possa se tornar e se manter isento. E daí, dessa posição, permitir que o fenômeno e o conhecimento se revele na sua essência. A fase seguinte, o oitavo setênio, é a fase que arquetipicamente a gente se torna mais inspirativo, e Goethe continua nessa fase com a amizade de Schiller e produzindo muito a partir disso. É quando Schiller se muda para Weimar, ele tem uma doença grave, ele quase morre, o Goethe, aos 52 anos. A Charlotte, a esposa dele, né, a Christiane, é muito importante nessa recuperação, e é por conta disso que ele decide casar com ela um pouco mais para frente, pela dedicação que ela tinha a ele. É quando Schelling e Hegel, aqueles dois filósofos lá de trás, trocam mais intensamente sobre o desenvolvimento filosófico que vinham fazendo, né, com correspondências e encontros com Goethe, e ele ainda continua trabalhando, menos intensamente, mas continua trabalhando na administração de Weimar, e aqui ele assume essa tarefa de construção do castelo, né? Ele publica os princípios da dramaturgia de Weimar em parceria com Schiller, e ele tem duas grandes perdas no final desse setênio, que é a morte do Herder, aquele amigo lá da juventude, e do próprio Schiller. A amizade deles foi muito importante, muito intensa, mas não durou muito tempo, vai dos 45 aos 56 anos na biografia de Goethe. E isso deixa Goethe muito abatido, ele tem uma nova doença, uma nova crise de nefrite dessa vez, e dessa vez a recuperação é bem lenta, mas ele se recupera. A gente entra, então, no nono setênio, que é a fase mais intuitiva, né, do desenvolvimento da nossa alma. Com 57 anos, ele está trabalhando muito na sua teoria das cores, ela está perto de ser publicada, e finalmente ele decide casar com a Christiane Vulpius, depois de 18 anos de relacionamento e de um filho, filhos, na realidade, porque eles tiveram outros, mas que não sobreviveram. No finalzinho aqui desse período, já com 58 anos, ele conclui a primeira parte do Fausto, quer dizer, aquela obra da vida dele demora de fato a ser produzida, e é quando ela é publicada, e ele é condecorado por Napoleão com 59 anos. Logo depois do casamento com a Christiane, ele tem uma nova paixão, dessa vez por uma moça de 18 anos, e essa paixão inspira ele a escrever esse livro, chamado Afinidades Eletivas. Ele aqui usa um princípio químico no qual os elementos se agregam e se separam para criar uma trama entre quatro pessoas, um casal que se apaixona ao mesmo tempo por outras duas pessoas e levam essas pessoas para dentro da sua casa. E aí é uma trama que se desenvolve nesse quarteto. Então, você vê como a vida de Goethe, afetiva, né, emocional, inspirava as obras de Goethe junto com o que ele via na ciência. Era uma mistura muito rica que ele conseguia fazer. E ele publica a sua teoria das cores com 61 anos e entra num ciclo de publicações muito intenso, né? A primeira parte das memórias vem com 62, aquela peça lá de fundo político, ela é musicada por Beethoven e é apresentada. Ele publica logo em seguida a segunda parte das suas memórias. Vocês vão ver que agora tem um ritmo de trabalho, de publicações mais intenso. No 10º setênio, que tem já o arquétipo da sabedoria e da doação, é quando ele já, com a teoria das cores pronta, publicada, ele entra no debate com aquele Schopenhauer, aquele filósofo que eu falei, ele continua publicando as suas memórias, ele ainda é nomeado ministro de Estado em Weimar, né? O Grão-Duque continua confiando muito nele, e é quando a sua esposa morre, a Christiane morre, ele tinha 67 anos, e é quando a parte 1 de Fausto é apresentada pela primeira vez num teatro em Berlim. Ele
Com 68 anos, deixa a direção do teatro, mas lança uma revista científica, quer dizer, ele saía de um projeto para outro, né? Já ainda em idade avançada. O primeiro neto dele nasce aos 69 anos, e ele publica um conjunto de poemas, que ele chama de Divã Ocidental Oriental, que ele escreveu inspirado pelos estudos que ele vinha fazendo da cultura oriental, persa, basicamente. Aqui está uma imagem do círculo de cores complementares, que é um dos elementos, né, um dos legados da obra da teoria das cores de Goethe. No 11º setênio, né, ele está ampliando os estudos dele, ele volta para os estudos clássicos gregos e de Homero. O segundo neto nasce, ele se interessa por que é da cultura indiana, ele publica a sequência daquele trabalho, né, daquele primeiro livro de William Mister, que é Os Anos da Viagem. Ele conhece Eckermann, que vai ser o secretário dele, vai acompanhá-lo e apoiá-lo no final da vida, e tem uma nova paixão, dessa vez por uma moça de 19 anos, agora ele é viúvo, então ele propõe casamento para essa moça de 19 anos, ele com 74, e ela recusa. E ele, em vez de ficar na fossa, ele publica um livro. Ele escreve um livro chamado Trilogia da Paixão, inspirado nesse amor não correspondido pela menina de 19 anos. O Eckermann, o secretário dele, começa a organizar e a publicar as cartas que Goethe trocou com Schiller. Ele decide estudar mais uma coisa nova, aos 76 anos, meteorologia, e tem alguns trabalhos sobre esse assunto, e começa a trabalhar na parte 2 do Fausto, preparando aí o legado final da vida dele. Bom, o último setênio da vida dele, o 12º, é quando aquele grande amor da vida dele, a Charlotte, morre. É um período de perdas, né? Como ele viveu muitos anos, né? As pessoas importantes da vida dele morreram antes dele. O Grão-Duque morre aqui, quando Goethe tinha 79 anos. As cartas com Schiller são publicadas. Ele publica a segunda parte da viagem à Itália, dos diários dele, mais livros, os princípios da filosofia zoológica, e vocês veem que ele tem uma sequência de publicações nesse final da vida. Tem um impacto muito grande aos 81 anos, com a morte do filho, né? O filho morre antes do pai, e isso praticamente define, né, o último ano da vida de Goethe. Ele se empenha muito em terminar as suas memórias e a parte 2 do Fausto, e morre nos braços da Nora Ottilie, lendo Goethe, lendo Fausto para ela, segundo os registros oficiais, no dia 22 de março de 1832. Quando eu estudei essa biografia, quando eu passei por esses marcos, eu fiquei assim com uma sensação que me levou a fazer essa imagem que eu vou compartilhar com vocês, né? Esses papéis vividos por Goethe aconteceram simultaneamente ao longo da vida dele toda. Então, aqui, em verde, estão representados as principais publicações, os principais textos ou peças escritos por Goethe, né? Ele começa muito jovem, lá atrás, no seu segundo setênio, com as primeiras poesias. O Cavaleiro da Mão de Ferro e o Sofrimento do Jovem Vértice são as primeiras obras publicadas e que têm um nome. Fausto, que é a obra da vida dele, é construída durante esses períodos e é publicada na parte 2 após a sua morte. E tudo, uma parte do que nós vimos, foi publicada ao longo desse período. Se a gente for olhar os romances que Goethe teve, as paixões que Goethe teve, elas também aconteceram ao longo da vida dele, em paralelo, e, em muitos casos, inspiraram, né, publicações e livros. Quer dizer, o romance que ele teve aqui com Faustina durante a viagem da Itália vai aparecer em algumas das poesias publicadas por ele, e assim vai, né? Como pessoa pública, ele esteve presente no mundo, na cultura, na sociedade o tempo todo, atuando em diversas frentes, em diversos contextos. Então, ele trabalhou como advogado,
ele foi parte daquele movimento, né, Sturm und Drang, ele teve várias funções administrativas no governo de Weimar, ele foi parte da maçonaria, viajou para a Itália e por aí vai. Então, você vê que a vida de Goethe foi vivida intensamente e em paralelo nos diversos segmentos. E foi um estudioso de tudo que a gente possa imaginar, ou quase tudo, ao longo da vida toda, desde muito cedo até muito tarde, publicando ou contribuindo com publicações científicas também ao longo dessa vida. Então, quando a gente olha, né, cada uma dessas dimensões sozinha já é uma tremenda de uma vida. Isso aconteceu tudo junto, ao mesmo tempo, por um ser que tinha, de fato, uma capacidade extraordinária de perceber o mundo e devolver para o mundo a sua obra, a sua individualidade. E é por isso que é uma vida, a vida dele foi uma obra de arte em todos os aspectos. Bom, já chegando aqui perto do final, né, ele mesmo se reconhecia, né, muito mais como cientista do que como poeta. Ele escreveu isso para o Eckermann. Quanto ao que fiz como poeta, eu não me orgulho disso. Mas no meu século sou a única pessoa que conhece a verdade na difícil ciência das cores. Daquilo, ou seja, poeta, digo eu, não estou nem um pouco orgulhoso. Agora aqui, na ciência das cores, tenho uma consciência de uma superioridade a muitos. Goethe bateu de frente, contrariou, ou foi no sentido oposto da teoria de cores de Newton. Só para vocês terem uma ideia do quão criativo e do quão inovador ele foi. E ele foi reconhecido por muitos artistas que perceberam a importância da forma como ele via o espectro de cores e a formação de cores na natureza. Bom, uma coisa muito importante para quem é da antroposofia é como Steiner reconheceu Goethe. Então, Steiner, aqui está representado, né, ainda muito jovenzinho, ele não foi contemporâneo de Goethe, ele viveu no final do século XIX e início do século XX, mas ele foi um estudioso de Goethe. Aos 19 anos, Steiner encontra um professor, que é o Schroer, não vou saber falar direito esse nome, me perdoem, que lecionava literatura alemã na Academia Técnica de Viena, onde Steiner era aluno, e que despertou em Steiner a admiração pela obra de Goethe. Steiner escreveu sobre a relação com esse professor da seguinte forma: eu me aqueci espiritualmente quando me encontrava em sua presença. Eu tinha deveras a sensação, a cada vez sentado a sós com Schroer, de que uma terceira entidade se fazia presente, o espírito de Goethe. Steiner se conecta a Goethe com muita força desde o início da vida de Steiner. E Steiner vai reconhecendo a grandiosidade da obra científica de Goethe e da espiritualidade de Goethe ao longo desse trabalho. Em 1883, logo depois desse período, né, ele é convidado para trabalhar e se torna responsável pela edição dos escritos científicos de Goethe na biblioteca alemã, e depois ele vai para Weimar para organizar o arquivo Goethe-Schiller, e fica em Weimar durante 7 anos trabalhando nesse estudo. Em paralelo, quer dizer, durante esses 17 anos em que ele teve um contato muito próximo com o que foi publicado e produzido por Goethe, Steiner publica muitas obras suas e sobre a obra de Goethe. Ele entra muito profundamente nesse universo, nessa cosmovisão goetheana. E ele reconhece em Goethe uma ciência que ele chama de ciência fenomenológica. Para Goethe, é na natureza que resiste o caráter unitário da atividade das forças espirituais. E o respectivo modo dessa atividade é determinado pelo objeto em questão, e não pelo observador. Goethe empresta do mundo o modo de observação, e não o impõe. Essa é a essência do que Steiner depois chama do método goetheanístico de observação dos fenômenos da vida, dos fenômenos da natureza. E Steiner leva isso como um dos pilares para a antroposofia, para o método de autodesenvolvimento de conhecimento que a antroposofia propõe para o ser humano. Então, Goethe está na essência do que é a antroposofia, trazido pelo próprio Steiner.
Uma cosmovisão, Steiner falando de Goethe, né? Uma cosmovisão que parte objetivamente das próprias coisas do mundo para construir seus conceitos e o conhecimento. Na sua observação fenomenológica, Goethe procurava o elo entre os fenômenos e os seres. A ideia que deveria existir por detrás de todo organismo vivo, o tipo como manifestação arquetípica interior. Goethe acreditava nisso, que se você pudesse observar um fenômeno da natureza de forma imparcial, o fenômeno se revelava, a verdade se revelava, o conhecimento se revelava para você, se revela para a gente. Essa é a essência do método goetheanístico de observação dos fenômenos. E aqui tem um resumo, tem a frase do próprio Goethe, né? Partir da observação atenta do fenômeno, elaborar conceitualmente a imagem retida de forma viva e permitir que essa essência se manifeste. Nessa tabela, aqui a gente resume o que é essa metodologia científica de Goethe, falando dos 3 âmbitos, do que é do corpo físico, do que é da nossa alma e do que é do nosso espírito, nessa relação com o fenômeno. Do físico, a gente usa a observação física, com base nos sentidos físicos. É quando você se entrega em capturar com o que é do mundo físico, com o que é dos sentidos físicos, o fenômeno. Na alma, você usa o seu conhecimento e o seu intelecto para discernir a respeito, para fazer as correlações, para você medir, pesar e fazer os elos, as ligações com base no que você sabe, no que você já tem no seu intelecto. E aí você abre espaço para o espírito, através da sua intuição, para contemplar de forma isenta a ideia que se manifesta para você. Esse é um resumo, uma tabelinha, eu gosto das tabelas, como bom engenheiro de origem que sou, que dá os âmbitos do trabalho da observação goetheanística, conforme observado pelo Steiner. Steiner também percebeu na literatura de Goethe o caminho esotérico que o próprio Goethe percorreu. Então, Steiner escreveu que no Fausto é possível perceber a jornada do ser humano que deve passar do nível material para chegar novamente ao eterno, no divino, onde ele tem a sua origem. Se ele encontra o caminho para lá, se consegue abdicar de sua existência para existir, então ele é de natureza fáustica, ele é o Fausto da história. Se ele não pode deixar o material, então ele tem uma característica mefistofélica, que é o outro personagem do livro que faz a vez do mal, do diabo, né? Mas somente Mefistófeles pode dar a Fausto a chave para o reino das mães, que no livro é o conhecimento sobre o espírito por trás das coisas. E tem, no fundo, a chave para o reino espiritual. Então, Steiner percebeu isso na própria obra de Goethe, a obra da vida de Goethe, que é o Fausto, e reconhece como um tratado sobre o desenvolvimento humano, falando do próprio caminho trilhado por Goethe. O Steiner reconheceu Goethe de uma tal maneira que deu o nome de Goethe ao prédio, ou aos prédios que foram, ou que são, hoje, a sede da antroposofia. Então, Goetheanum é a sede da antroposofia. Esse prédio foi construído na sua primeira versão no início do século XX, ficou pronto em 1920. Era um prédio belíssimo, todo em madeira, só que foi destruído por um incêndio 2 anos depois, supostamente um incêndio criminoso, que provocou uma grande transformação na alma do Steiner e no rumo que a antroposofia tomou, daí então, e ele traduziu essa transformação no segundo Goetheanum, que é o prédio que existe até hoje, todo em concreto armado. Foi um dos primeiros prédios construídos todo em concreto armado no mundo, né? É um prédio extremamente inovador, as imagens não dão conta de mostrar a beleza que esse prédio tem e como orgânico é a construção. Mas aqui tem 2 fotos que ilustram, né, um pouquinho dessa obra, e ela se chama Goetheanum, em homenagem a Goethe. Então, para terminar, eu deixo mais um pensamento que é atribuído a Goethe, que eu achei assim, particularmente moderno e atual.
Todos os atos de iniciativa e criação têm uma verdade elementar, e ignorá-la mata incontáveis ideias e incontáveis planos. No momento em que a pessoa realmente assume um compromisso, a providência também se põe em movimento. Todos os tipos de coisas acontecem para ajudar a pessoa, coisas que nunca teriam acontecido de outra forma. Toda uma corrente de eventos resulta da decisão, gerando em seu favor todos os tipos de encontros e incidentes imprevistos e ajuda material que ninguém sonharia que pudesse estar em seu caminho. Seja o que for que você faça ou sonhe fazer, comece. A audácia tem força, poder e magia. Comece agora. Essa reflexão está nesse livro, né, de poemas e pensamentos da editora Antroposófica, que é atribuída a Goethe. Não se tem certeza que é de Goethe. Mas pelo conteúdo e pelo visionário que está aqui por trás, eu arriscaria dizer que é dele. Se não é dele, mereceria ser dele, porque é altamente atual e profundo na ideia. Bom, eu queria então agradecer a oportunidade de estar falando para vocês. Como eu falei no início, né, eu sou Carlos Vilhena, eu trabalho com muitos amigos e tenho a oportunidade de, com um grupo particular de amigos, ser coordenador da Trinos, Formação Biográfica do Rio de Janeiro, que é a Escola de Formação Biográfica, uma das 4 escolas que existem no Brasil. Eu trabalho lá junto com a Mônica Mota, com a Alexandra Metrô, com o Silvio Urbano, com a Heloísa Oliveira, com o Celim Nigre, os que estão aqui na sequência na foto, sob a supervisão e a mentoria da Mercedes Gamba, que é uma das que trabalhou junto com a doutora Gudrun Burkhardt no início do que foi o trabalho biográfico no Brasil. Eu faço parte também dos Ciclos da Vida, com a Mônica Mota e com a Heloísa Oliveira, onde a gente faz os trabalhos biográficos. E eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira saber um pouco mais sobre os conteúdos, sobre as leis biográficas, enfim, sobre o que é desse assunto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico aí aberto para perguntas, se alguém tiver. Heloísa está nos acompanhando. Nossa, quantos amigos aqui, agora que eu estou vendo vocês todos na tela aberta. Obrigado, queridos, por terem acompanhado aqui a biografia. Elô, temos alguma pergunta? Aqui no chat, no momento, até agora, não. Aqui também pelo canal do YouTube, alguns comentários, mas não exatamente perguntas, né? Já estamos, assim, bem avançados no horário. Se alguém quiser abrir o microfone dos que estão aqui presentes no Carlos, Zoom, fica à vontade. Pois não. Tem uma da Meire. Qual foi o impacto do estudo da biografia do Goethe em você? Essa é uma pergunta biográfica, hein, Meire? Olha, há muito tempo que eu tinha essa curiosidade de conhecer um pouco mais, né, da personalidade que está por trás do que é o goetheanismo dentro da antroposofia. E, para mim, Meire, o que ficou foi assim, o brilho que essa individualidade demonstra em vários momentos da vida dele e como ele conseguiu equilibrar as diferentes perspectivas, os diferentes papéis e passando pela vida de uma maneira muito leve. Eu lia muito sobre Goethe, né, muitas coisas, não li nem de perto 10% do que tem sobre Goethe, mas foi o suficiente para perceber que ele olhava a vida com muito otimismo e encarava a vida com muita leveza. Era uma pessoa muito intensa, era uma pessoa muito, muito rica e, ao mesmo tempo, conseguia fazer isso com muita leveza. Então, para mim, é inspirador, né, conseguir produzir tanto, estudar tanto, se relacionar tanto com o que é do mundo, sem ficar estressado, sem ficar aborrecido, sem se sentir pesado, ou interna ou externamente. Então, para mim foi o que mais tocou, né? Essa possibilidade de você ser intenso na vida e ser leve na vida ao mesmo tempo. Agora é apaixonante, cuidado, hein? Quem vai conhecer Goethe fica apaixonado. Carlos, você acha que essa leitura que ele faz do amor, das mulheres, da vida dele, e isso gerou uma série de produtos, né, dentro da obra de Goethe? Como é que você vê isso, né? Imagina
ele se apaixonar por uma mulher tão jovem e lidar com essa frustração. Eu vi alguns comentários sobre esse aspecto da vida do Goethe, mas para mim, Jandira, o que fica é que ele era humano. E ele era tão apaixonado pelo que é do ser humano que ele se permitia, né, ser bastante humano nisso. Né? Ele era até meio carnal nas suas paixões. Ele não era só platônicas as paixões iam para as vias de fato. Mas isso é ser humano, entendeu? E ele era humano. Ele era um ser iluminado, ele era um ser muito espiritualizado, mas muito humano também. E ele era muito da vida do ser humano. Então, eu acho que essa era a maneira dele expressar isso. Né? E de forma leve, tá? Você vê que nessa decepção, né? Será que se é que foi uma decepção? Ele transformou o não ou o toco que ele levou da menina num livro, numa obra fantástica, muito criativa, né? Isso com 70 e muitos anos. Quer dizer, era de fato uma pessoa que via a vida de uma maneira muito boa, muito humana e leve ao mesmo tempo, né? Obrigada, Carlos. Então tá, amigos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que tenha sido agradável aí essa hora e meia que a gente passou juntos. Tá? E estamos também hoje inaugurando o canal no YouTube do Ciclos da Vida. Essa conversa vai ficar lá registrada, se vocês quiserem indicar para alguém. Eu agradeço, eu e Heloísa e Mônica agradecemos muito, tá bom? Boa Bom, noite, muito bom. gente. Boa Parabéns, noite. querido. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Até Abraço. uma próxima. Um abraço para todos. Beijo. Beijo. Parabéns, Carlos. Obrigada. Foi uma ótima biografia que você apresentou. Muito obrigado, gente. Parabéns. Muito obrigado.